Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor esteja convosco. Deus abençoe ricamente a sua vida. Te desejando um dia de paz, de bênçãos, de vitórias vindas da parte de Deus sobre você, a sua casa, sobre tudo e seus projetos. Agradeço a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos tem preparado. Sentido bastante feliz na presença do Senhor, tem nos mostrado grandes coisas. Dia após dia, Deus nos faz grandes surpresas. Realmente é maravilhoso conversar com pessoas que entendem das coisas santas de Deus. E realmente é isso que é importante. Hoje eu quero estar dando sequência a mais um vídeo, né? E hoje eu quero falar sobre Nínive, né? O julgamento divino. Então nós vamos aprender algumas coisinhas na palavra de Deus, em alguns tipos de julgamento. No vídeo anterior eu falei sobre isso também, né? Mas agora eu quero falar de uma outra forma. Então nós vamos acompanhar no livro do profeta menor Naum, capítulo 1, versículo 2 em diante, que nos diz assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, uma palavra forte, uma palavra de poder, uma palavra que vem nos falar e nos orientar poderosamente dentro da palavra de Deus. Então aqui nós vemos a ira do Senhor, né? Que Deus, ele é tardio em irar-se, mas grande em poder. Muitas pessoas acham que Deus é só bonzinho. Deus é bom, né? Mas assim, Deus é Deus de vingança. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. Então nós vemos aqui, olha, Deus é Deus zeloso e vingador, né? Isso quer dizer o quê? Que Deus fará vingança contra os nossos adversários, contra os nossos inimigos que se levantam contra nós, tanto espiritual. Isso eu quero dizer o quê? Contra o diabo, contra os demônios, contra o inferno e contra os homens, né, que se levantam contra nós. A palavra de Deus fala em Isaías 54, 17, né, que toda arma forjada contra nós não irá prosperar, que toda língua que usar contra nós em juízo nós a condenaremos, pois esta é a herança e os direitos que de mim procede, diz o Senhor. Quer dizer, toda arma forjada, então quer dizer, a espiritual e a humana, não irá prosperar contra a nossa vida. Então nós podemos acompanhar aqui algumas coisas, alguns fatos reais sobre o povo de Deus. Então ninguém fica de pé diante de Deus, porque Deus derribará todos os nossos adversários, todos os nossos inimigos serão exterminados pelo Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos. Então nós vamos acompanhar alguns tipos de julgamento aqui. A causa do julgamento, Atos 12, versículo 21 e 23, nos diz assim: E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Então nós vemos aqui a causa de um julgamento. Então isso é para todos nós, não é só para os não cristãos, não, é para todos nós, né, que não obedecemos às ordenanças de Deus, os preceitos bíblicos de Deus.
Então aqui fala que a causa de um julgamento, porque não deu glória a Deus, então ele teve a oportunidade de glorificar, de exaltar o nome de Deus, Herodes. Assim como nós estamos tendo essa riquíssima e maravilhosa oportunidade de dia após dia glorificar, de exaltar o nome desse Deus tão poderoso e tão glorioso como ele é. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Então nós vemos aqui uma outra forma, a justiça de Deus não tarda. Atos capítulo 5, versículo do 1 a 11, todos conhecem essa história, mas vamos ler. Diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositar aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor, aleluias, grande temor em toda a igreja, e em todos os ouviram estas coisas. Meus amados irmãos, e realmente é necessário que às vezes aconteça o juízo de Deus na casa do Senhor, porque muitas pessoas estão brincando com Deus, muitas pessoas estão fazendo de Deus um comércio, estão mercadeando com as coisas de Deus, estão realmente tripudiando com as coisas de Deus. Então o evangelho é santo, não é promíscuo. Às vezes é necessário que haja o juízo de Deus para que haja temor e tremor de todos diante de Deus e reconheça que Deus é santo e soberano. Aleluias! O zelo de Deus. 2 Reis 19, 30 e 31. Porque o que escapou da casa de Judá e restou tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então Deus, ele é zeloso. Deus, ele procura guardar os seus filhos. Deus esconderá nos últimos instantes da terra aqueles lá que está passando por uma grande luta. Deus os esconderá na sombra da palma da sua mão. Deus nos protege. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. São poucos que conseguem habitar no esconderijo do Altíssimo. Aleluias. Deus tem dado a sua proteção. Deus tem dado livramento dia após dia. Até quando estamos dormindo, Deus tem nos protegido. Porque o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel jamais dormitará. Ele tem nos livrado de todo e qualquer tipo de mal. É motivo de adorarmos, de enaltecer sempre o nome de Deus. E muitas pessoas não têm essa hombridade e não têm caráter de agradecer a Deus pelo livramento. Como quando estamos andando, Deus tem nos livrado. Quando estamos indo aqui ou ali, Deus tem nos protegido. Meus amados irmãos, reconheça Deus na sua vida. Glórias ao nome do Senhor. Outra coisa, o julgamento flexível, Gênesis 18, né? E chegando-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja, aleluias, bendito seja Deus, como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra?
Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda essa cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou a falar, ele disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não o farei por amor aos 40. Disse mais, ora, não sei ir, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor aos 20. Disse mais, ora, não sei ires, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura ele achar 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Então quer dizer, meus amados irmãos, nesta cidade não havia nem 10 justos. Por uma desobediência de Abraão no passado, que Deus não falara para ele ir para a terra do Egito, de Abraão desobedeceu. Então, por desobediência nossa, Deus pode destruir uma cidade. Meus amados irmãos, é hora de ter consciência, é hora de ter um raciocínio mental, sadio e equilibrado diante de Deus. Façamos as vontades de Deus, porque isso é grato ao Senhor, e isso será benéfico para nós, porque o Senhor irá nos honrar, irá nos abençoar. Outra coisa, um julgamento adiado, Jonas capítulo 3. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes faria, e não o fez. É necessário, não que há, é uma necessidade que todos se arrependam no pó e na cinza. Isto é, se humilhem diante de Deus para saber se Deus irá mudar os seus pensamentos e a sua ordem, porque o juízo de Deus tarda, mas não falha. É lavrado o juízo de Deus sobre a terra. Muitos irão perecer, mas muitos líderes que se dizem evangélicos e não são, não entendem o que é isso, se humilhar, porque eles não se humilham diante da potente mão de Deus. Então nós, os pequeninos, os miudinhos de Deus, vamos nos humilhar perante a portentosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele venha nos exaltar. Glórias ao nome do Senhor. A justiça de Deus é nossa alegria. Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia com esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte, e me importunas muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamem a ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Meus amados irmãos, então, pela palavra de Deus, nós vemos que a fé de muitos tem se esfriado. O primeiro amor já é esquecido.
As coisas santas de Deus estão sendo burladas. A verdade é transformada na inverdade. E a inverdade ganha know-how. Né? Isso quer dizer o quê? Que a inverdade tem se transformado na verdade. Está havendo mudanças de conceitos, mudanças de preceitos. Mas ninguém enganará a Deus, porque tudo que o homem semear, isto ele ceifará. O julgamento está vindo. Breve virá o Senhor buscar uma igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Vamos aparar as nossas arestas, que os nossos vestidos sejam mais alvos que a neve e que nunca venha faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Amém? Desejo um bom dia de paz, de alegria, de felicidades, de santidade na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar, meus amados irmãos, ricamente em Cristo Jesus. Deus abençoe.